Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Um prazer estar mais uma vez aqui nesse encontro do Departamento da Família da Regional São Paulo, sempre com amigos queridos. E hoje nós vamos trazer o tema Família e Saúde Mental com Edgar Badari Júnior. Edgar é um amigo muito querido, que já esteve outras vezes aqui conosco, tem uma vasta experiência em saúde mental e também dentro da doutrina espírita. Ele é trabalhador do GEL, que é o Grupo Espírita Lázaro da Conceição, de Pinheiros, cidade de São Paulo, e com certeza essa noite irá nos trazer grandes reflexões para que, como trabalhadores da doutrina espírita, mas primeiramente como seres que vivem também dentro de conflitos e necessidades íntimas, nós estaremos então tendo essa oportunidade de refletirmos em todo esse trabalho do bem que ele vai nos trazer com certeza, com muita propriedade. E eu vou pedir para iniciarmos essa tarde de reflexões a nossa querida Valquíria, que possa nos trazer a nossa harmonização através da prece. Seja bem-vinda, Valquíria. Obrigada, Ângela. Boa tarde a todos. É uma imensa alegria estarmos aqui, dedicando esse tempo para essa conversa. E, então, buscando unir-nos mentalmente, junto aos amigos superiores, à espiritualidade superior, a fim de nos conectar com os valores eternos, a nos iluminar o caminho. Pedimos a presença do nosso querido Mestre Jesus, que ele possa ser o timoneiro da nossa embarcação. Envolva o nosso querido amigo Edgar para a condução da temática da tarde, e que juntos, numa ação de realização, junto à infância e à família, possamos dar o nosso contributo para o fortalecimento, para a segurança, fazendo assim a disseminação do amor, do Evangelho, do Cristo. Pai da vida, abençoe a cada um aqui nessa reunião, juntamente com o seu trabalho, com a sua equipe. E pedimos licença, então, para mais uma tarde de reflexões e aprendizado. Obrigada. Obrigada, Valquíria. Sim, nessa conexão mais intensa, com certeza que a espiritualidade benfeitora das equipes de Memê, de Bezerra de Menezes vão nos acompanhar. Então, assim, complementando aí o currículo do Edgar, ele dispensa apresentações, nós já o conhecemos, é um amigo muito querido, mas Edgar é psicólogo, atua na área, nessa área de trabalho, e também participa de atendimento fraterno no GELC e também do atendimento a pessoas em situação de luto. Então tem realmente assim uma bagagem muito importante e vai nos trazer as reflexões com base na doutrina espírita. Seja bem-vindo, Edgar, a tela é tua. Obrigado a todos. Obrigado, Ângela, pelo carinho. Esse é realmente um tema bem delicado, né? A saúde mental, o transtorno mental, talvez seja aí o tema que nos comove mais ainda, né? Nos prende mais, até por estarmos ainda no planeta de provas e expiações. Então, eu tive uma ideia, eu vou trazer um contexto geral, né, do que é e a causa dos transtornos mentais, claro, na visão espírita, né, com base na visão espírita, mas também vou falar um pouquinho da questão orgânica, né? Nós temos hoje na ciência um pouco complicado isso ainda, de onde vem hereditariedade, outras questões, tal. A doutrina espírita ela consegue abarcar tudo isso e trazer para nós
assim, reflexões fundamentais para esse tema, né? Então, primeira questão orgânica, né? A gente não pode colocar só a questão do transtorno mental como sendo uma questão espiritual. Não é 100%, mas está quase lá, 98%, enfim, 99%. Nós temos algumas questões orgânicas. Eu vou só dar uma pincelada, então, com isso. Por exemplo, a maconha, né? Que até hoje o pessoal está pensando em fazer aquela liberação, tem alguns países que já liberaram. Talvez não conheçam a fundo a problemática espírita e quanto isso pode causar de problemas para o espírito. A maconha, ela é causadora da paranoia, né? Então, a paranoia, ela também entra no espectro esquizofrênico. Então, porque a paranoia, a maconha, ela é acumulativa. Então, ela vai ficando no organismo e aquilo vai provocando a paranoia. Um exemplo, né, de transtornos mentais aí orgânicos. Um outro exemplo, um acidente, alguma coisa assim, né, isso também pode causar um impacto muito grande emocional, isso também pode trazer aí alguma questão dentro desse transtorno mental. Definindo, né, o transtorno mental, ele é uma dissociação da realidade do próprio espírito, né? Então, é uma tentativa do próprio espírito se defender dele mesmo. É uma luta intensa, intrapsíquica, né? Então, seja aí encarnado ou desencarnado, ele está sempre nessa luta, né, brigando com isso. Então, também eu queria fazer uma diferenciação entre entre aspas, né, a normalidade e o transtorno, né? A única coisa que difere entre uma coisa e outra é a intensidade do sentimento, do sintoma. É a única coisa que difere. Por exemplo, todos nós ainda somos seres bipolares, né? A gente ainda oscila muito entre a tristeza e a euforia. Um patamar ali, dentro de uma questão tranquila, tal, não tem problema. A questão passa a ser psíquica dentro de um transtorno, quando essa oscilação toma um campo muito grande, aí vai para a euforia com muita intensidade, ou para a tristeza e derivando para a depressão com muita intensidade. Então, aí já passa dessa questão do normal, entre aspas, né, para a questão do transtorno. Então, a base, né, de uma coisa e outra é simplesmente a intensidade desses sintomas, né? E agora, a base, então, né, dentro do que a gente pesquisa e a gente estuda, a gente faz a leitura, tudo, a base do transtorno mental é o sentimento de culpa, né? Quando nós estamos desencarnados, os nossos sentimentos, eles tomam uma intensidade desproporcional, é indescritível isso. Isso segundo Bezerra de Menezes, né, que traz isso, né? Então, e também isso varia, né? Vamos chamar assim, do positivo e do pessimismo, né? Então, imagina um espírito ali comprometido com algo. A intensidade daquele sentimento de culpa é tão grande, né, que pode levá-lo a uma derivação desse sentimento, que é o remorso, que é um dos piores sentimentos que a gente pode ter, né? Só também depois eu vou entrar um pouquinho nisso, o remorso, como sendo base dele, é o orgulho. A base do sentimento de culpa e do remorso vem do orgulho, tá? Então, esse remorso, intensamente tocando esse espírito, vai levá-lo a, entre aspas, a loucura, a um transtorno mental. É interessante porque, e a gente vai vendo, né, como é que isso vai se derivar. Qual é a forma que o espírito tem para começar a se defender disso, para começar a se libertar um pouco disso? É o contato com a matéria, né? A encarnação. Porque, como na desencarnação a intensidade desses sentimentos é muito grande, quando a gente está encarnado, o corpo físico e o cérebro, aí propriamente dito, eles também exercem uma influência no perispírito e, consequentemente, na mente e no espírito, né? Então, aquilo dilui a intensidade. Mas, como o espírito está um pouco comprometido, ele também vai comprometer o perispírito,
consequentemente, ele não vai conseguir ali moldar um corpo físico, entre aspas, saudável, né? Ele vai moldar um corpo físico precário, deficiente, né? Mas muito importante para ele nesse momento, extremamente importante, para que ele comece a diluir esse sentimento de culpa, esse remorso que ele traz, esse sentimento intenso que ele traz, né? Então, saindo um pouco, para entrar um pouco nessa questão do orgulho e da humildade, né? O sentimento de culpa e, consequentemente, o remorso, ele é do orgulho. O espírito muito orgulhoso não aceita o erro, não aceita que é falho, não aceita o equívoco, né? E se pune, se culpa, né? Enfim, atrocidades muitas. Outro caminho seria o caminho do arrependimento, que o arrependimento é a humildade, é o trabalho baseado na humildade. Porque eu entendendo que eu sou um espírito falho, que eu ainda tenho muito que aprender, quando eu me vejo dentro de um equívoco, eu vou ali e vou repará-lo, né? Eu não preciso entrar no campo da punição, da culpa, que vai me levar para uma outra coisa muito ruim. Então, veja que essa é uma diferença muito grande, muito boa, né? O arrependimento, a humildade e o remorso, né? O sentimento de culpa dentro do orgulho. Veja que, como é interessante, se a gente pegar a história da religiosidade, e aí, vamos até pegar, né, depois de Cristo, não precisamos voltar nem tanto, todas as religiões, né, elas são pautadas no Deus punitivo. A maioria que você vê, inclusive, assim, não conheço todas, tá? Mas a maioria que a gente tem contato, que a gente vê, que a gente dá uma estudada de vez em quando, elas têm esse Deus punitivo para tentar segurar o espírito, para que ele se segure a si próprio. A grande questão aí é: nós precisamos ainda desse Deus punitivo porque nós não aguentamos a nossa liberdade e a nossa responsabilidade. Então, eu preciso passar para Deus a punição que Ele me traz. Eu tiro de mim, eu tiro essa responsabilidade de mim, jogo no colo de Deus, pronto, eu estou um pouco mais tranquilo, porque eu sei que depois que eu passar por essa punição, aí Deus vai me aceitar, esse tipo de coisa, né? Então, essa construção, ela tem uma base, né, científica, que é a projeção, né? Eu projeto os meus receios, os meus medos, as minhas culpas em Deus. Humanizo Deus, né? Entendo que Deus é um ser como eu, que vai me punir, e está tudo em ordem na hora que ele terminar essa punição, né? Eu tiro de mim isso tudo, eu tento tirar de mim esse sentimento de culpa, eu tento tirar de mim esse remorso, né? Isso é uma coisa, assim, também ruim, no sentido de a culpa, ela é utilizada ainda hoje para a dominação, né? A culpa, ela é ainda utilizada para a subjugação, ela é para as obsessões e para tudo isso. Então, essas interações com a espiritualidade ou não, né, esse sentimento também é utilizado. Isso também precisa ficar muito claro para nós, né? A gente aí numa doutrina espírita, onde a gente procura levar também a doutrina para todo o nosso entorno, e levar aí para a divulgação da doutrina, é importante a gente pensar nessas coisas. A gente lembra, vou até lembrar de uma palavra aqui que ainda é muito utilizada aí nos nossos dias, né? Que é o pecado, a palavra pecado. A palavra pecado significa culpa, né? Então, quando eu falo pessoa é pecadora, ela é culpada. A pessoa é culpada. Nos nossos relacionamentos, ainda fazemos algumas coisas nesse sentido também, né? Vamos pegar aí nas famílias, né? A gente joga esse sentimento, essa culpa para o nosso cônjuge, criticando, ou para os nossos filhos, também criticando. O ponto seria a gente começar a perceber, né, de que forma nós estamos, porque a gente tem consciência do nosso sentimento.
A partir da nossa fala, a gente consegue começar a sentir o que está, o que está indo junto daquela fala, né, daquelas palavras. A partir desse sentimento, isso é uma coisa muito boa para nós, porque a gente pode começar a falar, peraí, de que forma eu estou falando isso? Que vibrações eu estou enviando? Que energia eu estou levando isso à frente? Né? É claro que a gente está aí acostumado com tudo isso, dentro de todas essas encarnações que a gente vem vivenciando, isso ainda é um hábito dentro de nós, né? Mas nós não precisamos mais disso. Né? Nós podemos já começar a nos libertar desse tipo de coisa. Né? Ainda temos, por exemplo, a questão da doença, como também ainda sendo punitiva. E isso não entra nesse campo, de forma alguma. A doença é só um expurgo dessas energias que a gente mesmo condensa dentro de nós. Né? Então, eu tinha até separado aqui a Joana de Ângeles fala muito isso, né? Que a doença ela não é um mecanismo punitivo, ele é um mecanismo de expurgo. Essas são as palavras de Joana de Ângeles, né? E é isso mesmo, porque a partir da doença, porque o corpo ele vai sugando isso também, né? Ele vai limitando o espírito para que esses sentimentos eles não evoluam, não se potencializem, e ele também vai ajudando o espírito a se rever dentro de novos hábitos. O cérebro, né? O cérebro, a parte límbica do cérebro, que são os nossos instintos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas estão dentro de um hábito nosso, né? Mas a parte nova do cérebro, o neocórtex, que é o nosso raciocínio, a nossa razão, a gente consegue influenciar também o sistema límbico e poder modificá-lo com o tempo. Né? Então, veja, um mecanismo, isso tudo, né, que a ideia seria nós nos revermos para começarmos a mudar isso dentro de um processo. Né? Não adianta também uma imposição para nós, para que a gente mude isso de uma hora para outra, porque isso é impossível. A gente está tentando aí, no mínimo, há mais de 2000 anos, né? Mas estamos aí no caminho, pelo menos estamos no caminho. Né? A gente tem também a parte da espiritualidade, que nos traz, assim, muitos relatos, muitos acolhimentos dentro dessa parte. O próprio Manuel Filomeno de Miranda traz nos livros dele a questão da obsessão, isso tudo nos ajuda a criar uma nova concepção, a criar um novo entendimento de nós mesmos. Eu acho que esse seria o grande ponto, né, para a gente, pelo menos, começar a conversar, começar a pensar, começar a se aprofundar um pouquinho. Né? Vamos imaginar um pouquinho também. A Ângela falou que tem o departamento da infância junto, né, Ângela? Isso também é importante, porque o espírito, né, num corpo infantil, né, ele pode receber uma influenciação benéfica muito boa. Né? É assim que a gente também começa a trabalhar a nós mesmos. Né? Então, a criança, o cérebro dela, como ainda é muito flexível, né, ela recebe esses incentivos, essas motivações, né, de uma forma muito tranquila, e a gente também pode começar a perceber se a criança está indo para um lado um pouco mais triste, um pouco mais quieta, ou ao contrário, né, para um lado muito espoleta, vamos chamar assim. Né? Então, a gente consegue também direcionar isso tudo. Mas, e aí a gente pode passar isso à frente também, muito cuidado a forma como nós vamos falar com essas crianças. Isso é de fundamental importância. Né? Uma forma sempre carinhosa, uma forma sempre acolhedora, claro que os limites eles devem ser postos, não tenho dúvida disso, mas sempre com explicação, né? O porquê está sendo feito aquilo e o para que também aquilo está sendo feito. Isso dá para crianças, por exemplo, pegar uma criança já com uma insegurança vinda de outras encarnações, dá para ela a possibilidade de construção dessa segurança, né? Consequentemente, de uma autoestima também muito boa. Né? Então, também começa a dar uma evolução dentro dessa encarnação tranquila. Né? Bom, penso que
para a gente começar a iniciar e começar a conversar um pouco, acho que essa é o início, né? Acho que, não sei se vocês têm perguntas agora, ou se vocês querem aprofundar em alguma outra questão, ou até mesmo que eu deixei de falar, que vocês queiram que possivelmente a gente possa falar, a gente podia entrar agora nisso. Certo, Angela? Com certeza, Edgar. Então, assim, abrindo aí, né, as nossas, aproveitando um pouquinho de você nessa tarde, quando você falou com relação ao uso da maconha, né, nós sabemos que entre os jovens a maconha ela é de mais fácil, né, aquisição e também é olhado de uma forma muito normal dentro da vida do jovem, né, felizmente nós também nesse caminho. Como é que você pode, qual a sua sugestão para que possamos abordar com os nossos jovens, daí falando assim, enquanto trabalhadores espíritas dentro da mocidade, dentro de palestras, do atendimento fraterno, como é que nós podemos levar ao jovem esse entendimento do risco que ele corre, né? Que está além da parte, né, que daí eles vão para a parte de moralidade, que não é isso, realmente nós atentarmos para esse problema. Qual seria a sua sugestão? Olha, eu acho que tem que ser dito a verdade, né? Conversar com eles e explicar, até cientificamente. O corpo humano, ele produz um dos elementos que existem na maconha, que é o cannabis, né? Então, ele vai produzindo isso. Até hoje em dia, o CBD, o canabidiol, está sendo utilizado para várias doenças neuropsíquicas, né? A gente introduzindo a maconha num todo, que ela é ruim, que ela não é boa, como um todo, a gente vai potencializar esse cannabis que nós mesmos produzimos. Então, aumentando isso, ele vai entrar nessa questão neuronal e vai provocar a paranoia. Eu acho que isso tem que ficar claro para a juventude, né? E aí, eu acho que a gente pode falar isso a partir aí do início da adolescência, né? Que a gente já pode começar a colocar isso. O quanto antes nós pudermos falar claramente das consequências, melhor. O que eu penso que para o adolescente ainda é um pouco delicado é entrar nesse campo da moral, da ética e da moral, né? Porque o adolescente ainda ele está numa fase contestadora, né? Então ele precisa começar a construir essa questão com ele, mas eu tiraria um pouco, não muito, mas um pouco dessa questão da moralidade, né? Entraria com a ciência, que é comprovado, e aí uma evangelização, né? No sentido ali do entendimento da doutrina espírita sobre o vício, sobre isso tudo, mas tomando muito cuidado com essa questão ali da moralidade. Claro, não achar que nós estamos levantando essa bandeira, né? Que daí eles vão achar que é uma coisa, uma falsa moral, né? Que a gente o careta, né? O careta. Careta. Eu acho que vou tomar muito cuidado com esse risco. Eu vi que a Mari levantou a mão, a Valquíria também, só complementando aí a minha pergunta, que com relação ao atendimento fraterno, por exemplo, no GEL que nós temos o GEL que apoia a vida, onde também o Edgar que coordena e também tem esse bate-papo, né, com jovens, com pessoas com vários tipos de problemas. Isto você acha que deve ser abordado, pode ser abordado no atendimento fraterno quando o jovem traz esse problema? Como que se o trabalhador pode ter essa liberdade, a melhor forma de abordar isso, tá? Depois eu passo agora para e até no Consolo e Esperança também, tá, Ângela? Vou explicar. No GAV, né, que é o GEL que apoia a vida, quando esse tema é abordado, a maconha é abordado, a gente fala especificamente, claramente, sobre a questão da produção da paranoia. Alguns assistidos vêm do atendimento fraterno para o GAV com essa questão, e nós também abordamos isso. No Consolo e Esperança, nós já tivemos alguns casos onde a pessoa estava se utilizando disso para diminuir a dor da separação, né? Então, também nós abordamos isso, a questão de o que isso poderia provocar, onde poderia chegar isso. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Eu, sinceramente, fazendo uma parte aqui, eu não entendo essa discussão
até hoje, porque nós temos aí vários cientistas que comprovaram isso é comprovadamente, né, não é uma coisa aleatória, e temos alguns países já que estão pensando em retornar, em voltar atrás, né, para proibir isso, porque realmente muitos casos de esquizofrenia, que é o campo da paranoia, estão acontecendo. Acho que agora acho que depois é a Marli, né? Depois a Valquíria, é isso? Isso. Não, é que você comentou que a maconha, por exemplo, ela tem efeito acumulativo no organismo. Sim. E esses remédios que estão sendo liberados agora, isso também vai ter efeito acumulativo? Como eu falei, Marli, esses remédios, eles são uma quintessência da maconha, né? A maconha, ela é uma planta excepcional, né? Não só para o campo da química, como também no campo do papel, por exemplo. A planta da maconha, ela é absolutamente boa nesse sentido, né? O canabidiol está sendo muito usado aqui no Brasil agora, já está liberado, claro que ainda a gente tem que importar tudo isso, para esclerose múltipla, né? E a gente está tendo muitos resultados bons com isso. Nessas questões neurológicas, tem alguns estudos, e não todos, mas alguns estudos, onde esses canabidióis que nós mesmos produzimos, eles não estão num nível satisfatório. Então, o CBD, que é o chamado canabidiol aí, produzido a partir da planta, ele é introduzido no nosso corpo, no nosso organismo, e ele vai ali regulando essa produção. Tá? Entendi. É claro que se a gente falar assim, muito canabidiol no organismo faz mal? Sim, faz. Né? Como qualquer outra droga que a gente faz uso para qualquer outra doença, né? Por isso a gente precisa tomar cuidado ali para a dosagem correta, né? Ou adequada, mas aí é subjetivo a cada um, tá, Maria? A cada paciente. Não, tudo bem. Obrigada. Então, entendendo então, Edgar, com a proposta da abordagem no atendimento fraterno, nós também temos que pensar na capacitação, né, das pessoas que fazem esse trabalho, né, ofertando, acho que o entendimento dessas questões, inclusive físicas, né, então quando a gente for abordar, a gente saber as questões físicas e também as que são da nossa competência, que seriam as questões espirituais, que também cabe aí a nossa capacitação no estudo contínuo, né, dentro das obras de Manuel Filomeno de Miranda, que também são excepcionais, dentre outras, né, maravilhosas. E com relação à juventude, à apresentação da maconha, né, eu posso dizer porque eu tenho filhos, e eu sempre mantive um diálogo aberto para que eles pudessem me buscar e eu também fazer as melhores orientações, né? Claro, então, eu tenho os filhos mais velhos e tenho o meu último que está com 14 anos. Uhum. Então, ele já é a fase que começa, né, assim, a turminha e tal, e sempre teve muito frequente. A minha filha, por exemplo, era a única que não fazia esse tipo de uso, né? E ele também. Então, aí, ele tem os gostos, porque o jovem ainda é muito suscetível de estar dentro de um grupo, né, de começar a expandir a sua expressão quanto encarnado, né. E aí, então, ele começou a gostar de um movimento que acho que é alguma coisa de rap, de falar, né, que tem uma parte bacana artística. E eu o levei acompanhado. Em primeira instância, ele queria ir sozinho. Aí eu falei, não, sozinho, não, 14 anos. Vamos lá ver, conhecer. E nós chegamos ali aberto, né, para todo mundo que estivesse lá, há muita utilização da maconha em todos os lugarzinhos. Então, aonde nós estávamos, mesmo que a gente não quisesse, chegava. Então, assim, a gente apresentou, fui até lá e fizemos, assim, a leitura daquilo tudo, né, daquele espaço, daquilo tal. E aí, só que ele ainda, né, tem essa vontade de ir.
E aí, ele novamente esboçou a vontade de ir, porque tinha uma outra proposta. Meu marido já falou, meu filho, ali não é um ambiente para você. E a gente, às vezes, fica meio temeroso de não apresentar esses espaços para deixar eles fora de uma convivência, né? Isolados. Mas a gente tem que ter firme a questão da educação e da boa condução. Então, se há uma frequência constante em eventos, festas, reuniões, em que isso é muito ofertado, aquilo é tratado como natural. Entra na questão do comportamento, né, Edgar? Que aí cabe em outras coisas. Por isso que o trabalho, né, ele, claro, é esclarecedor, mas tem umas outras atuações quanto adultos responsáveis que nós observamos que temos que estar ali em constante atividade, né? E eu gostaria de saber, na minha ignorância, uma outra pergunta. A esquizofrenia, ela pode ser desenvolvida, então, mediante a utilização, no caso da maconha? Fora dessa substância na maconha, ela pode também ser iniciada por outros gatilhos, outros fatores? E uma terceira dentro da mesma. Tem cura? Esquizofrenia tem cura? Obrigada. Desculpa, gente. Só marquei aqui porque a minha cabeça não ajuda tanto, não. Mas vamos lá. Se eu esquecer de alguma coisa, você me fala. A questão, Valquíria, do adolescente é a questão do pertencimento. Essa é a base, né? Ela precisa pertencer a um grupo. E, dependendo do que esse grupo faz uso, teoricamente, ela vai fazer uso também para poder pertencer a esse grupo. Proibir um adolescente de fazer alguma coisa, a gente não consegue, né? Não vai conseguir. Eu penso que não é esse o caminho. Eu acho que o caminho é o esclarecimento, né? O esclarecimento e o apoio, né? Olha, se você quiser continuar frequentando são barzinhos, né, que você falou, festas, né? Festas locais aí, né? Se você quiser frequentando isso, vamos dar uma pesquisada, o que tem ali, tudo, vamos aprofundar o que seria bom para você, o que não seria, dentro dessa questão de esclarecimento, mas sempre tentando respeitar o adolescente, porque quando a gente respeita o adolescente, ele também passa a nos respeitar. É diferente de quando a gente tenta impor para ele algo, ele vai negar a nós mesmos e vai rejeitar isso e vai fazer o oposto, porque ele precisa dessa rejeição para ele entender quem ele é, né? Essa é a grande, talvez seja a nossa grande dificuldade que estamos vivenciando hoje, né? Muito complicado essa questão aí. De um lado, você libera uma droga que faz um mal tremendo, né? E do outro lado, você não dá apoio nenhum para essa família e nem para esse adolescente, né? Dentro desse mal. Haja vista aí o que está acontecendo no centro da cidade aqui de São Paulo, né? Então, porque eu acho que seria assim, entender qual é a necessidade dele e respeitar essa necessidade, apoiando, mostrando e esclarecendo ele sobre essas questões. Eu acho que essa é uma delas, né? Sobre a esquizofrenia, vamos lá. André Luiz, no livro Mundo Maior, né? Não sei se vocês vão lembrar, tomara que sim. Se eu estiver errado nos nomes que eu falar, vocês me corrijam. Junto com o Calderaro, eles estão abordando essa questão das doenças mentais, dos transtornos mentais, e eles vão visitar um senhor, não lembro, agora me desculpe, eu não lembro o nome dele, né? E eles começam a perceber que ele realmente está já muito transtornado. A história desse senhor é o seguinte: ele tinha 3 irmãos e o pai ainda vivo, né? O pai acamado, ele era o mais velho, o pai o chama e pede para ele cuidar dos outros 3 irmãos, né? Que eles eram mais novos, mais jovens, tudo, e eles não conseguiriam aí ir à frente e tudo, e ele promete ao pai que sim, cuidaria desses irmãos. Ocorre que o pai era muito rico,
né? E o que esse rapaz, o X, o senhor X, o que ele faz? Ele se apodera desse dinheiro, que era do pai dele, negligencia o cuidado com esses 3 irmãos, inclusive esses 3 irmãos vêm a desencarnar mais cedo do que o previsto, que era para eles, né? E esse X, ele começa a aproveitar a vida e gasta dinheiro aqui, gasta dinheiro ali e tal, até que um determinado dia ele começa a ter um pouquinho de consciência e fala, não está certo. Aí ele casa com uma mulher de um cunho espiritual mais elevado que o dele, né? Eles têm alguns filhos, não me recordo quanto, acho que uns 3 filhos, né? E ele começa a viver para a família. Mas nesse processo, ele começa a se fechar. Ele começa a entrar em contato com essa culpa que começa a crescer dentro dele, e é aí que Calderaro e André Luiz começam a perceber que ele está a ponto realmente de entrar numa loucura, surtar, né? A palavra é utilizada no ciência. Ele está a ponto de surtar, né? Até Calderaro comenta com ele, falou, olha, o processo de regeneração dele, de recuperação dele, já começou, né? Porque ele já começou ali com a família, tudo, e o pai dele vem de novo, encarna na família como neto dele, né? Para depois assumir de novo ali toda aquela herança toda que foi ele mesmo que construiu, né? Mas, então, a ideia, Valquíria, veja como isso foi construído ali por uma escolha dele, né? A escolha desse senhor. Ele escolheu isso, então ele pode sim produzir isso, né? Eu te dei agora um exemplo de uma construção, mesmo na própria encarnação, baseado no sentimento de culpa, a questão orgânica com as drogas, né? Uma doença, um AVC, por exemplo, pode levar a um transtorno também, né? A gente não tem condição de analisar se isso seria ali uma prova, uma expiação, ou uma evolução, um pedido de evolução para aquele espírito, né? Mas ali pode também desenvolver. Cura não tem tratamento, né? Para a esquizofrenia a gente não tem a cura, tem só o tratamento, justamente ali por essa base, né? Como sendo ali a base espiritual, por causa do sentimento de culpa, né? Ou pelo menos a maioria dela, então a gente precisa ali curar o espírito, né? O corpo físico a gente não consegue curar, só tratar. Faltou alguma coisa? Ou não? Eu acho que não, está tudo certo. Vamos continuando. Obrigada. Tá bom. A Cleusa, né? Sim, Cleusa. Agora vou minha vez. Ai. Primeiramente, gratidão aí por você estar conosco, né? Esses momentos de reflexões tão importantes, porque hoje em dia é difícil, é raro, e eu diria que quase é impossível não haver um transtorno no seio de uma família, né? É verdade. Que, como você mesmo disse, causados aí por diversos viés, diversas circunstâncias, né? E mais especificamente sobre o aspecto da dependência, né? Que começa, como você bem disse, com a maconha, por ser considerada inofensiva, e acho que você melhor do que eu, como a Valquíria disse, eu sou leiga, que vai atingindo o organismo, e o organismo vai cada vez mais solicitando, né, ao ponto de se transferir para outras drogas, para outras químicas mais fortes, e gerando também outros transtornos, como a violência no lar, enfim, né, que é o que nós estamos vivenciando muito nos dias atuais. E você tocou num ponto assim, bastante importante também, sobre a questão
da transferência da responsabilidade, né? Então, o ser, ele começa transferindo a responsabilidade para Deus, e no meu entendimento, ele alimenta essa transferência, que, a bem da verdade, é uma revolta de algo que ele mesmo não consegue trabalhar, né? Ao ponto de, ao chegar numa determinada passagem ali, num determinado momento da vida dele, ele começa a transferir a responsabilidade dos seus atos, que aí já está numa situação assim de muita violência, quase que incontrolável, para o familiar, para a esposa, o esposo, enfim, né? Para que ele possa continuar nesses atos, eu vou falar ilícitos, tá? Uhum. Para nós, que atuamos no atendimento fraterno, que trabalhamos com a infância, com a família, como auxiliar e como orientar uma família, né? Uma esposa, um esposo, uma mãe que chega numa condição de achar que ela não consegue ajudar um filho, não consegue ajudar um esposo, porque ele chegou numa condição tal, né? Num patamar tal, que parece que tudo se perdeu, né? E aí também, vai anotando. Peraí, então. E aí também, claro, você citou a questão, né, de que não se deve tocar tanto na parte moral, mas toda essa trajetória, e você também falou disso, não é justamente falta de espiritualidade, não digo religiosidade, porque cada uma vai, né, ali até mesmo apresentar um Deus punitivo, enfim, mas não é uma falta de religiosidade, porque hoje nós estamos na era do ser e não do ter, e nós ainda estamos alimentando os filhos na condição de ter um bom inglês, né? um tênis de marca, um melhor celular, etc. A gente não está alimentando isso e deixando de dar o principal, que é a espiritualidade? Legal, Cleusa. Eu acho que até super oportuno essa tua fala. Talvez eu não tenha me expressado direito ali a hora que eu falei da moralidade, né? Mas eu vou tentar explicar de uma forma diferente. O que eu quis dizer é assim, infelizmente, quando a gente fala em Jesus, quando a gente fala em Deus, quando a gente fala em amor, está muito banalizado, né? E aí entra nesse campo que eu acho que eu estava brincando até com a Ângela, falando assim, meio que velhaco, ultrapassado, alguma coisa nesse sentido, né? Infelizmente, é isso que nós vemos hoje, né? Então, é nesse sentido. Agora, você apresentar a doutrina espírita para a criança e como funciona, né, a religiosidade, a espiritualidade, perfeito. Eu acho que esse realmente é o caminho, né? Você mostrar a transcendência da vida, né? Esse é o grande ponto. Eu acho que eu falei da evangelização, né? Enfim, eu quis dizer mais ou menos nesse sentido. Eu quis tomar cuidado, né, na questão adolescente, para não entrar, infelizmente, eu vou ter que usar essa palavra de novo, nessas banalizações, né? Porque é isso que ele rejeita ainda, né? Porque é uma forma de ele pertencer a um grupo, porque esse grupo ele também ainda está rejeitando, né? Então, mas a gente mostrando o mecanismo da vida através da doutrina espírita já desde da infância, maravilhoso. Esse é o caminho, né? Sim, é falta de religiosidade, sim, né? Você falou da agressividade, né? Dependendo do potencial que esteja isso, nós temos um transtorno, que é o transtorno de agressividade, né? A pessoa ela não se controla
e ela acaba, no caso do homem, machucando a mulher, ou no caso da mulher, machucando o homem, ou em outras situações, né? A pessoa não se controla, ela está realmente num transtorno ali muito complicado. Isso precisa ser tratado, né? Então, aquela ideia, né? Eu casei, eu tenho que ficar casado, estou falando assim de um casamento, de uma relação. Eu tenho que ficar casado, tudo, não posso me separar, porque isso é errado, né? Se a coisa não está boa, a gente precisa conversar. É possível ser modificado, é possível haver o respeito, porque você fala de religiosidade, de espiritualidade, a tradução seria essa, o respeito também, né? Por todos nós, né? A pessoa se respeitando. Agora, o grande ponto é o que Jesus traz, o amor ao próximo como a si mesmo. Isso é muito mal trabalhado. A gente não trabalha esse amor próprio. A gente ainda incorre no erro de achar que o amor próprio é egoísmo. E não é, né? O amor próprio é quando eu olho para as minhas necessidades primeiro e depois para os meus desejos. O egoísmo é quando eu primeiro olho para os meus desejos e depois para as minhas necessidades. Se a minha necessidade de sair de uma relação agressiva, ela se faz presente, eu preciso olhar para aquilo, eu preciso respeitar aquilo, para que eu me respeite e consiga viver e fique bem naquela situação toda, né? Então, no atendimento fraterno, como você falou, a gente não pode esquecer também que é uma escolha, né? Que a pessoa continuar nessa relação ou nessa situação, sempre tem uma escolha ali por trás. Por pior que seja, sempre tem. E claro, sempre tem uma desculpa também para pautar isso, para ancorar isso. Então, no atendimento fraterno, é super importante que a gente demonstre para a pessoa que ela é protagonista da vida dela, né? E ela não é uma submissa, submisso ou submissa, né? Acho que a gente também tem que romper com essa questão aí machista, tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino. Enfim, mas a gente precisa sempre demonstrar para essa pessoa no atendimento fraterno, de novo, repetindo, como ela é protagonista da própria vida, né? E ela pode sim fazer escolhas a partir do momento que ela desejar, né? Claro, terão consequências, não tenha dúvida, né? Como já tem consequências também a escolha que ela fez, o que ele fez, enfim, dentro desse escopo todo. A questão é possível continuar nessa agressividade, né? Ou não, né? Consegui, Cleusa, responder? Não conseguiu. Principalmente, Edgar, porque assim, quem vai procurar normalmente é eu vou chamar de codependente, né? Exato. É aquele que está, vamos dizer, sofrendo em sã consciência, porque o dependente em si, realmente ele não vai aceitar uma conversa, uma orientação de moralidade, né? Nesse sentido. Então, seria mesmo preparar o trabalhador, né, para acolher esse pai, essa mãe, essa esposa, esse esposo, um filho também, às vezes o filho também vai procurar, não é? Porque Sim. tem muitos pais nessas condições, né? Acolher esse familiar e bem orientá-los, né? Lembrando que essas nossas reuniões, elas têm esse cunho de capacitar os trabalhadores, né, tanto da área da infância como da área da família, no atendimento, nos diversos aspectos, nos diversos assuntos que nós temos abordado aqui nas nossas reuniões, né? Então, chega uma mãe lá desesperada nesse aspecto, né? Como acolher essa mãe? Um dos pontos principais aí, você falou na codependência, né? Esse é o grande ponto, a dependência. Tanto existe a dependência de quem agride, como de quem é agredido, né? Esse seria um ponto a ser trabalhado, né? Essa dependência é um ponto a ser trabalhado, começar a dar para essa pessoa, como eu falei agora há pouco, o protagonismo, né, das escolhas, né?
lembrando, né, a gente pega o Livro dos Espíritos, nossa, é isso, nós somos responsáveis por nós mesmos, né? Tem até um livro chamado assim, Ninguém Escapa de Si Mesmo, né? É um livro psicanalítico também, então, eu acho que não é o caso da leitura, mas o tema, né, é isso mesmo, né? A gente não deixa, né, as nossas questões de lado, elas estão presentes conosco, sempre, né? Agora, tem um livro, aliás, eu queria falar de 2 livros, um para a Valquíria e um agora para você também, que você comentou, chama-se Atendimento Fraterno na Casa Espírita. É um livro que ele é de um centro espírita de Brasília. Não sei se a Ângela vai lembrar, a Ângela do... Eu lembro que você me passou, eu acho que ainda tenho o print que você me mandou, eu vou colocar... Esse livro... Eu mando para elas. Eu não tenho ele aqui, eu emprestei ele para o pessoal lá do GEL, que até... É um livro maravilhoso, né, para o trabalhador do atendimento fraterno. Né? Mas em minúcias ali, ele vai comentando as coisas. Me parece que são 25 ou 26 capítulos, é um livro um pouco grosso, mas vale a pena o estudo, vale a pena isso, vale muito a pena, né? Valquíria, eu queria... É da Neuza Zapponi, só para complementar, da Neuza Zapponi esse livro? Isso. Então eu vou mandar aqui. Valquíria, esse livro aqui, ó, inclusive foi onde eu me baseei para falar hoje dos transtornos mentais da Sueli Caldas. Esse livro é, assim, sensacional. Ele fala, ela traz ali tanto Bezerra de Menezes, como Manuel Filomeno de Miranda, Hermínio de Miranda ela traz também. Enfim, é riquíssimo esse livro. Vale a pena para uma capacitação também para os trabalhadores do atendimento fraterno, é excepcional. Aliás, não sei se vale a pena dar um pitaco, vamos chamar assim. Penso eu que para uma capacitação para trabalhadores, deveria ser feito por temas, né? Então, faz um encontro sobre um tema, faz um encontro sobre um outro tema, como é feito aqui, como vocês fazem aqui, né? É super legal, porque você abranger uma coisa muito grande, as coisas se perdem, né? Então, acho que seria importante essas pontuações, como vocês fazem aqui. Sim, inclusive, o tema nosso, né, que é saúde mental, ele é bastante vasto, né? Então, eu fiquei na dúvida. Você está trazendo um viés para nós, mas ele é bastante vasto. Então, tem a questão da depressão, da ansiedade, que leva aí ao suicídio, que, né, está aumentando, assim, a perder horrores, né? Então, tem muito trabalho, viu, Edgar? Você ainda vai voltar outras vezes. Olha, o que eu preciso é trabalhar para ver se eu consigo me superar. Quando a Ângela propôs o tema, eu fiquei na dúvida mesmo, né? Eu falei, mas Ângela, me dá uns parâmetros do que você quer, tudo e tal, né? Aí ela conversou com vocês, tudo aí voltou, porque sim, é muito vasto, tem muita coisa, né, para ser falado a respeito, não tem dúvida, né? Então, desculpa, sem querer cortar a fila, né? Lembrando que nós aqui estamos no âmbito espírita e a gente tem que tomar cuidado, então essas indicações de livros são oportunas e até na literatura de André Luiz, para que a gente ofereça a parte que nos cabe, porque as outras competências, existem os profissionais que, como o próprio Edgar, se gabaritaram, estudam até hoje para poder fazer o atendimento e o respaldo. E nós, quanto Casa Espíritas? Então, nós precisamos fazer as capacitações pertinentes ao trabalho espírita. Então, o estudo das obras, nós temos um manancial de base, de Manuel Filomeno de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, Dramas da Obsessão, onde lá apresenta uma família que foi atentada espiritualmente a suicídios em massa. Então, e também estarmos preparados para ofertar o apoio, como o tratamento espiritual, né? Então, assim,
para a gente não desviar do nosso foco espírita, porque aí porque senão eles não vão ter esse respaldo em nenhum lugar, né? Eu quero fora nas competências das ciências materiais, eu quero dizer. Esse livro que eu te falei, do atendimento fraterno, ele é espírita, tá? Eu vou querer eu coloquei no chat, só complementando, já coloquei o nome e Atendimento Fraterno do Centro Espírita, Neuza Zacconi Melo, Federação Espírita do Distrito Federal, tá? Então, tá aí, eu acho que é um livro que vale muito a pena nós nos debruçarmos sobre ele. Eu acho que a próxima na filha Marilena. Marilena, só um minutinho, deixa eu só complementar uma coisa para a Valquíria, que eu acho super importante. Valquíria, não existe, pelo menos que não existe, né? Vou falar diferente, desculpa. Eu não conheço nada na ciência psíquica que supere a doutrina espírita, né? Então, o que André Luiz traz, você mesmo colocou. André Luiz, a obra de André Luiz, bom, a obra de Kardec, né, o Livro dos Espíritos, né, claro, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, enfim, todos esses, a Joana de Ângeles, por exemplo, a minha base é Joana de Ângeles. Quando eu falo em projeção, eu falo da projeção que Joana de Ângeles coloca, que ela é diferente de algumas linhas dentro aí da ciência da psicologia, tá? Eu acho importante também o que você colocou, perfeito, nossa, maravilhoso, claro. A doutrina pode nos ajudar muito mais. Graças a Deus, a gente está conseguindo, na própria ciência psíquica, né, psiquiatria, inclusive, introduzir a doutrina, né? Já tem muitos médicos trabalhando aí com a doutrina espírita. Marilena. Agora a Marilena, depois a Marilena sou eu, vou levantar minha mãozinha de novo aqui. Marilena, abriu. Oi. Então, foi falado a respeito da maconha, do uso da maconha, né? Desculpe. Então, foi falado do uso da maconha e existem outras dependências aí nesse... Desculpe, eu acho que eu estou interferindo em alguém que está falando também. Oi. Então, foi falado a respeito do uso da maconha, né? Desses jovens que começam a usar maconha e aí passa a ser um agravante, porque da maconha vem outra. Acho que a conexão da Marilena tá oscilando, né? Deve ser por isso. Se você quiser tirar o vídeo, Marilena... Outras substâncias, mas nós temos que lembrar também do álcool, que é usado dentro da própria casa. Os pais mesmo bebem em casa e recebem as visitas com uma garrafa de vinho ou uma garrafa de uísque, ou seja lá o que for, e os filhos estão ali também observando tudo isso. Sim. Vê se melhorou agora. Melhorou sim. Melhorou sim, Marilena. Você tá falando das drogas lícitas, né? Então, e nós temos que nos lembrar do álcool, que está presente na maioria das casas. Os pais usam e recebem as visitas oferecendo uma bebida alcoólica e as crianças crescem observando esse hábito dos pais também. Então, é uma coisa que tem que ser muito bem considerada. Outra coisa que foi falado e que eu achei interessante é do codependente. O codependente, normalmente, ele tem muito pouco tratamento. Os olhos dos especialistas não chegam neles. Assim como no caso daqueles cuidadores que assistem um AVC, por exemplo, uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral e que fica dependente, aquele que cuida, o cuidador, ele fica totalmente abandonado, se sentindo marginalizado até. Isso eu estou falando porque eu tenho experiência por ter trabalhado nesse campo dentro de centro de reabilitação. Então, é muito importante que nós lembremos disso quando nós tivermos uma pessoa na nossa família que tem um dependente e que precise de um cuidador. Então, dá oportunidade para esse cuidador também receber alguma ajuda, porque é muito necessário.
É isso que eu quero falar. Agora, eu acho que o álcool está aí super facilitado. Então, o que nós podemos fazer em relação a esses jovens que estão convivendo com tudo isso? Meus filhos já passaram por toda essa idade, já são adultos, né? Já são velhinhos, na verdade, nem adulto, mas já estão entrando na terceira idade. Nós começarmos muito cedo com essa educação. Como nós procuramos um bom colégio, um curso de inglês, uma natação, e daí para frente um exercício físico para os filhos, vamos procurar também esse tipo de ajuda, de orientação espiritual. Eu me lembro, eu vou contar até uma passagem no GELC, né? Nós tínhamos o GELQinho, que era a evangelização infantil, acontecia às quartas-feiras à noite, agora é no domingo de manhã. E havia na entrada, bem na entrada da casa, uma árvorezinha, um arbustozinho, e as crianças saindo do atendimento da evangelização infantil. E um menino chegou naquele arbusto e foi tirar uma folhazinha do arbusto, uma outra atrás dele. Não, porque a planta vai sentir dor, porque já está sendo encaminhado para tudo isso. Então, esse preparo, essa orientação dos pais é muito importante mesmo, porque chegar e querer que a criança siga isto ou aquilo e os pais não estão fazendo o mesmo, não estão dando o exemplo disso tudo, é um trabalho infrutífero. Esse é meu modo de ver a coisa, né? Eu acho que você colocou tudo, né, Marilena? A conscientização desde pequeno é o caminho, né? É isso. Não tenha dúvida. Tanto das crianças ali, dos pais, o que você colocou dos cuidadores também, é que aí não configuram uma codependência, né? Aquela questão que a Cleusa colocou, a codependência é dentro de uma situação ruim, de agressividade, onde um depende do outro emocionalmente. Mas o que você colocou como cuida... Oi? Sim. Como você colocou do cuidador, sem dúvida. Eu acho que ele é um profissional que ele precisa de um apoio muito grande, porque ele mexe muito com a questão emocional dele, né? Ele está lidando com outro ser humano que não tem, às vezes, no caso do AVC, por exemplo, às vezes não tem mais consciência de si mesmo, né? Então, mas é isso, eu acho que o que você colocou é isso, a conscientização desde pequeno. A questão do álcool é uma droga lícita, né? A gente só consegue atuar nesse campo aí da conscientização, né? Como o cigarro também, enfim, acho que não tem outra droga que seja, acho que só o álcool e o cigarro, né? Não tem outro. Mas, enfim, é dentro dessa conscientização que a gente tem que atuar, né? Dando aí um preparo, um respaldo, né? Então, agora eu só quero fazer, eu vou colocar mais um ponto aqui, mas eu gostaria de só fazer duas considerações com relação, assim, quando nós falamos de moralidade, e assim, o que a Cleusa trouxe, acho que é perfeito, nós temos sim que, pela doutrina espírita, pelas palestras, pela evangelização, por toda essa bagagem, preparar e ser um profilático para que o amanhã não seja um amanhã desastroso. Mas pensando daí nos casos em que já está desastroso, daquele que chega à nossa casa já entregue, né, a vícios e etc., a colocação, quando nós trazemos, ela precisa ser tomado muito cuidado para que não pareça uma falsa moral ali. É a mesma coisa, por exemplo, quando nós tratamos do aborto, por exemplo, que nós vamos falar, tudo bem, é lógico, é um grande equívoco, mas assim, a maneira como nós colocamos, senão vai parecer que é uma falsa moralidade e nós não estamos atingindo o ponto que é a proteção daquele que está nos procurando, né, naquele momento. E creio que, por exemplo, falando daí da nossa experiência do GELC, né, que nós temos o GELC Apoio à Vida. Ali, nesse caso, a pessoa quando vem, o jovem, e vejo muitos jovens fazerem isso, eu fico na parte do passe, eu vejo as fichas, ele se coloca ali, farmacodependente, uso de maconha, uso de álcool, assim, eles trazem, e eles já assumem, eles já entram ali trazendo essa realidade. Então, assim, eu acho que quando eles partem, eu acho que o atendente deve estar, no meu ver, preparado, sim, para trazer o lado também, o lado dentro da ciência, o risco da saúde física ali, não como uma bandeira,
eu acho que são alertas, a gente entendendo que este caminho é um caminho que pode desencadear, né, coisas complexas para aquele jovem ou para aquele adulto que estava fazendo uso aí do entorpecente, né. Então, eu acho que, claro, com muito cuidado, eu acho que muito preparo, e assim, acho que o caminho, e no GELC também, como todas as casas aqui, que são todos os trabalhadores, ele busca realmente o apoio e ele traz a reflexão e todo o crescimento, a transformação, através da doutrina espírita, através da base, nas palestras, na evangelioterapia e tudo mais. Agora, tem assuntos que a gente não pode fugir deles, assim como a gente não pode fugir do suicídio, nem do aborto, são coisas que a gente precisa ter esse preparo e poder fazer sem ter medo de falar o nome das coisas, né? Então, acho que isso é uma colocação aí. Mas eu queria que o Edgar, se pudesse, ainda tivéssemos um tempinho, falar que no processo obsessivo, como o processo obsessivo, na verdade, pode atuar dentro de um transtorno mental? Justamente bom, eu vou pegar a base da culpa, tá? Que é a grande maioria, 90 e poucos %. É o processo obsessivo dos desencarnados, tá? Sim, é isso que você ia falar. Você está falando da obsessão do encarnado, do desencarnado para o encarnado. Para o encarnado, quando esse, por exemplo, num caso que a pessoa já tem esse problema, né? E como é que isso pode agravar, ou se tem sempre um processo, é uma coisa que eu acho importante a gente pensar. Bom, a influenciação, o envolvimento, a obsessão, a subjugação, ela nunca é a causa do transtorno mental, é só o efeito, né? Então, o espírito que quer obsediar, ele vai atuar nesse ponto nevrálgico, nesse ponto culminante ali de dor, que é o remorso, o sentimento de culpa. Ele vai justamente pegar esse pontinho para ampliar aí essa influenciação, essa obsessão, né? Ele vai exatamente aí. Num trabalho de tratamento espiritual, né, e ele fazendo no tratamento espiritual, entendendo, né, as leis divinas, entendendo o amor, tudo, ele vai rompendo essa ligação, né, vamos dizer assim, né? A gente tem casos, Eurípides Barçanufo traz dos ovoides, né? Vocês vão lembrar disso, mas só para a gente lembrar um pouquinho, eles colocam os ovoides, que são espíritos aí altamente comprometidos consigo mesmos, eles colocam os ovoides dentro daquelas câmeras, eu não lembro que material que é aquilo, que metal que é aquilo, eu também não sei se ele comenta isso, você me desculpe, já faz um tempinho aí. Então, ali não entra nenhum outro pensamento, nenhuma outra vibração, a não ser o que o Eurípides determina que entre ali, ou o acolhimento, esse tipo de coisa. Então, ele vai diminuindo aquela atuação do ovoide nele mesmo, para depois, num determinado momento, ele entrar num corpo físico, para daí o corpo físico ajudá-lo mais ainda, né, a se libertar daquilo. Agora, é interessante a gente ver, nesses processos, a assistência, né, da equipe espiritual nesses casos, né? Eles ficam assim muito em cima mesmo, que é para poder dar chance para aquela pessoa reverter aquilo. Então, o apoio ali, eu trouxe uma coisa bem potencializada, né, extrapolei um pouco, mas só para a gente ver o apoio. E é esse mesmo, quando a gente quer ter uma modificação, nós imediatamente temos o apoio da espiritualidade que nos ajuda, né? Então, é fundamental, num caso ali de obsessão, o tratamento espiritual, né? Claro, também para ajudar o espírito que está obsediando, para que ele perceba, né, o que ele está fazendo e tal, isso sem dúvida nenhuma. Mas para ajudar ali o encarnado a se libertar disso, né, esse é o ponto. Mas ele vai justamente nesse ponto, Angela. Ele vai pegar ali... A fragilidade, né? Onde está doendo, pum, é ali que ele vai. E aí, como já tem essa parte de alucinações e de tudo, toda essa parte, né, que o esquizofrênico que tem, mesmo de né, vai pegar ali uma base da medalhinha, né? Acho que a Valquíria agora levantar a mão, né? Uhum.
Então, na atualidade, a gente está lidando com muita ansiedade, né? Essas coisas. Esse engloba também. Hoje em dia, a gente considera como uma doença mental a ansiedade, e essa ansiedade seria um mal da atualidade. E, sendo isso, como que nós poderíamos contribuir nessa questão especificamente? A ansiedade, ela é algo comum a todo ser humano, a todos nós, né? Seja aí no âmbito encarnado ou desencarnado, a ansiedade faz parte. Mas é dentro de um limite muito tranquilo, né? Porque a ansiedade, o que é a ansiedade? É o medo. Né? A ansiedade é o medo, então o medo está presente em nós, e é bom, porque a gente se defende, a gente vai tomar certos cuidados. A questão é quando ele passa de um certo limite, aí sim ele pode se transformar num transtorno, né? Num transtorno mental. A paranoia, ela tem um cunho da ansiedade muito elevado, né? Porque a paranoia, ela está sempre com medo. Então, a gente pode dizer que a paranoia é a ansiedade potencializada, né? Em termos gerais, né? Mas a ansiedade, ela pode causar a síndrome do pânico, e aí vai depender, dentro de uma normalidade ou de uma patologia, a intensidade desses sintomas, né? Pode transformar num toque, num transtorno obsessivo-compulsivo, num transtorno de ansiedade generalizado, enfim, tem uma gama muito grande aí, né? A ansiedade, sim, é o grande mal da nossa era, por termos medo da nossa própria liberdade, por termos medo de acreditarmos, né? E aí eu gostaria que não entrasse nessa questão da banalização, não acreditarmos no amor. Tirar de dentro de nós essa questão muito arraigada ainda desse Deus punitivo que a gente alimenta, né? E o amor, porque em todos os casos de ansiedade, a pessoa ela projeta o que pode acontecer no futuro. Dificilmente aquilo acontece. Não vou ser negligente de falar que nunca acontece, mas dificilmente acontece. Depois que não acontece nada, que ela viu que não acontece nada, ela fala assim, putz, eu poderia confiar um pouco mais em mim, né? Sim, poderia. Qual é o problema que você não confia? Eu não confio, eu tenho medo de confiar. Se eu confiar, eu posso sofrer. A gente está falando, não sei se dá para a gente entrar num campo aí que isso seja um transtorno mental no sentido patológico, mas é um transtorno afetivo. Porque a pessoa ela tem medo de ser feliz. Ela fala, eu não posso ser feliz. Se eu for feliz, eu vou sofrer. Olha o pensamento, né? Aliás, o sentimento que ela traz. Né? Então, a ansiedade E assim, infelizmente, a gente acaba comprando, né, um produtor muito voraz de ansiedade, que é a mídia, seja ela qual for. Né? A mídia, ela produz muita coisa para nos tornar ansiosos, para que aquilo lá a gente fique com receio, a partir daquele receio a gente acabe comprando a ideia que eles nos vendem, e aí eles vão nos manipulando. Né? Isso é uma questão para a gente rever também, para a gente discutir isso. É uma questão muito, muito ruim que acontece nos dias de hoje. Né? A gente pode dizer que essa ansiedade ela está sendo sentida por nós e produzida por nós também, dentro desse campo todo aí, né? Claro que a ansiedade é um assunto bem amplo, né? Não tem dúvida. É isso aí. Eu acho que são reflexões ótimas, a gente poderia, excelentes, não são excelentes, a gente poderia entrar aqui noite adentro, mas com certeza daqui a pouco a Rita vai bater lá na porta e falar, Edgar, você não consegue. Está na hora. Nós vamos nós, o Departamento da Família, vamos trazer um transtorno para a família dele. Mas eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta ou se ficou alguma dúvida assim que o Edgar possa colocar, senão ele poderia ir para as considerações finais, não, Cleuzinha? Sim, acho que pode, né?
Não vamos causar esse transtorno para o Edgar. Isso aí, senhor Obrigado, ele vai ser destituído aí. Eu tenho que preservar minha saúde, né? Isso. Afinal de contas, nós precisamos convidá-lo outras vezes. Tá bom, olha, ótimo, muito bom, fico muito lisonjeado. Olha, gente, eu não poderia falar de outra coisa a não ser isso, né? A doutrina espírita, ela é um manancial de informações, ela é riquíssima para nós podermos evoluir, né? Para nossa libertação, para que a gente possa deixar mesmo, né? O nosso eu velho de lado, né? E construir um novo ser, um novo céu que é aí. Como eu falei para a Valquíria naquele momento, eu não vejo em nada além da doutrina espírita a ajuda que nos traz, né? Claro que muita reflexão, com muito estudo, com muita conversa, com muita troca. Dentro da doutrina espírita ainda existem muitos tabus. A Ângela tocou em alguns ali, do suicídio, do aborto, são tabus. Outros tabus ainda também fazem parte da doutrina. Claro, somos seres humanos, ainda cometemos vários equívocos, né? As nossas interpretações ainda não são perfeitas, não tem a dúvida. Mas a troca, ela é necessária, né? É ruim quando um trabalhador, ele não troca e ele faz a leitura dele e ele quer, por exemplo, trabalhar no atendimento fraterno e atender alguém ali sem a troca, sem conversar sobre alguma coisa. Isso é muito ruim, porque ele está assumindo ali uma verdade que talvez não seja, né, a mais interessante. Então, tudo isso para dizer o seguinte: a gente precisa cada vez mais propagar aí a doutrina espírita. Acho que esse é o nosso grande ponto, né? Acho que nós, como espíritas e como trabalhadores de centro espírita, a gente cada vez mais precisa desenvolver essa doutrina, né? Desenvolver no sentido de divulgação, né? Divulgar e praticar. Sempre. Na medida em que a gente consegue. Isso. Né? Por isso é uma doutrina consoladora, né? Sempre. Sempre. Podemos encerrar, Ângela? Gratidão, viu, Edgar? Imagina, eu que agradeço. Vocês me deixaram trabalhar, nossa, maravilhoso. Então, acho que vamos pedir para a nossa querida gratidão a todos, né, que estiveram conosco aqui na sala, gratidão a todos que nos assistirão em qualquer outro momento daqui para frente. Gratidão, graças ao nosso querido Cláudio, que está aí nos assessorando, fazendo a gravação desse evento para nós, para que possamos divulgar a doutrina espírita e que traz para nós esse olhar, né, consolador, amoroso e nos fortalecendo aí a nossa caminhada sob qualquer aspecto que nós estejamos vivenciando, né? Hoje, especificamente, sobre os transtornos mentais. Gratidão a todos, muita paz, viu, Edgar? E vamos convidar, então, a Luísa, que é a nossa secretária da USE Regional, para fazer a prece de encerramento para nós. Gratidão. Obrigada, Ângela. Beijo. Sim, depois dessa belezura, né, de encontro, só nos resta agradecer mesmo. Então, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Gratidão por estes momentos que passamos reunidos, refletindo sobre um assunto tão relevante, profundo, e que nos fala tão perto. Reiteramos a nossa gratidão ao Edgar pelos esclarecimentos e conhecimentos compartilhados, e pelo carinho em estar conosco nesta tarde, nos auxiliando a refletir, a entender melhor sobre os assuntos abordados, e também fortalecendo o trabalho dos departamentos de infância e família da nossa Regional de São Paulo. Agradecemos de coração também aos nossos mentores e trabalhadores espirituais da área da família e da infância,
que se fizeram presentes, amparando o nosso encontro. Enfim, Jesus, que o seu amor e a sua luz sempre esteja conosco. Que assim seja. Pessoal, obrigada, Edgar, Marilena, todo mundo, Mali, boa viagem. Parabéns, viu, gente?